você vai falar de mulher cristã vivendo o tempo com Deus num livro que não cita Deus? Tem noção? Uma curiosidade, são 2 livros na Bíblia que não mencionam a palavra Deus, e um deles é Esther. E eu vou falar sobre a mulher cristã vivendo o seu tempo com Deus, dentro do livro de Esther. Um livro que não aparece a palavra Deus. O que é mais desafiador, porque eu acho que desmascara um pouco essa religiosidade. Às vezes a gente fala tanto sobre Deus e vive tão pouco. E o que a gente vai mostrar no livro de Esther, essa mulher, o tempo com Deus, não é um Deus que é falado o tempo inteiro, o nome dele não está mencionado, mas são atitudes que mostram que esse Deus é soberano. E eu estou aqui, inclusive, por causa da soberania dele. Muito feliz, agradecer a irmã Márcia Vilar, muito obrigada. Eu tenho Mordecai na minha vida, ou Mardoqueu, mamãe está aqui, veio de BH. Quando a gente pensa, pode ficar de pé, mãezinha linda, te amo. Essa pessoa é aquela judia, sabe aquela judia que judiava dos filhos? Mas judiava por quê? Mãe, eu posso tocar na bandinha da escola? Não, mas todo mundo toca, você não é todo mundo. E ela ensina os princípios para a gente. E pela soberania de Deus e por um discipulado, eu vou falar da minha mãe, porque são meus pais, papai, mamãe, estiveram comigo nessa caminhada, são responsáveis por eu estar hoje trilhando os caminhos do Senhor. Então, brincadeira pela judiava, mas ela nos colocou nos caminhos do Senhor, nos mostrando, nos ensinamos. Vamos à dinâmica? Bom dia, gente. Então, nós observamos aqui algo muito interessante, que no método Moisés, enquanto ele estava com a mão erguida, o povo ganhava. Quando ele estava com os braços cansados e abaixava os braços, o povo perdia. E aí, no livro de Esther, a gente vê algo parecido. E essa semelhança, a gente aplica isso à nossa vida hoje, cristã. Eu gostaria de convidar as irmãs, do jeito que estão, a estender os braços. Como a Jacirema aqui deu o exemplo, que quando a gente é assaltado, a primeira coisa que a gente faz é verdade, né? A gente toma um susto e a gente levanta o braço. E geralmente o assaltante fala assim, abaixa o braço, porque você tem que disfarçar, né? Ele não pode dar bobeira que a polícia vem. Então, fica com o braço estendido. Aí a gente vai conversando. E vamos batendo papo entre nós aqui. Oi, tudo bem? Se você não conhece a pessoa do lado, se apresenta agora, com o braço estendido. Você deu tempo de ler o livro de Esther? Como é que foi? Então, que legal, mas esse negócio de braço estendido, essas coisas de psicólogo é um negócio esquisito, né? Mas a gente nem sabe o que faz, né? Com o braço estendido, a gente começa até a sacudir a mão, porque a gente já não sabe mais o que faz, né? Ah lá, aí já tem gente já sentindo algum desconforto? Já tem? Né? Aí começa a sentir um formigamento. Tem gente que quando está com o trapézio muito pinçado assim, já começa a sentir formigamento na ponta dos dedos, o negócio já fica tenso. E aí começa a dar aquele desconforto, né? Um negócio meio estranho. Mas de repente você olha, você não está sozinho, tem uma pessoa do seu lado. Você se adiantou, né? Então, faça isso. Apoie o braço agora à pessoa que está ao seu lado. Por isso tem que estar juntinho. Olha, que conforto, que refrigério. Ah lá, faça a companhia ali, por favor. Não dá um conforto? Apoie o braço no ombro. Faz, gente. Apoia isso, apoia o braço aí. Isso, gente, junta. Melhorou. Você que está sozinha, vem para cá, menina, para você apoiar, para você ver. É você mesmo que olhou para trás, para você ver o conforto que é quando você apoia e você percebe que você não está sozinha nessa caminhada. Olha que beleza, gente. Pois então, agora vamos à conclusão. Sentiram diferença? Deu um certo alívio, não é assim?
Então, assim foi no começo da vida de Esther. Mordecai tem essa função na vida de Esther. Ela, de repente, se viu sozinha, vocês vão ver isso no decorrer da palestra. Mas Mordecai entra na vida de Esther para ensinar ela no caminho em que ela devia andar. E foi ensinando os princípios. E aí, esse apoio, esse suporte, ela teve. E a gente aplica isso hoje para a nossa vida. Nós precisamos ter esse conhecimento da palavra, ter esse suporte hoje, para a gente sentir esse conforto quando a gente precisar apoiar os nossos braços, quando eles estão cansados. Porque essa batalha, ela vai continuar. E a gente precisa manter o foco. O foco em quem? Em Jesus. Prosseguindo para o alvo. Não desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Às vezes a gente tenta até olhar para o lado, meu Deus, como é que pode e tal. Mas vocês vão ver no decorrer da palestra o que acontece, e aí no final a gente dá o desfecho dessa dinâmica. Mas segura isso. Esse suporte foi fundamental para que o propósito de Deus se cumprisse como salvação dos judeus no período de Esther. Amém? Então, quando Jacirema terminou de falar, eu corri e dei um ligeiro no carro, porque eu não enxergo de longe. E esse negócio de ter que ler um data show, se eu tivesse com os óculos, eu conseguiria ler. Aí eu fui buscar, não achei. Então eu vou ter que ficar virando para trás. E a gente vai só reforçar, enfatizar aquilo que já foi dito, para a gente entrar onde Deus entra nessa história, onde Ele entra na sua vida, e por que você foi escolhido para tal tempo. A gente vai trazer a Bíblia para cá. Bíblia não é aquele livro que se você só lê e parece que as histórias aconteceram. É legal a história, contar em que data foi. É legal falar que isso aconteceu há 400 anos, ou não sei, 700 ou 900. Mas essa Bíblia, ela é para hoje. Você está aqui porque Ele te escolheu. Você está aqui por causa da soberania dEle. E Ele quer falar muito mais, Ele quer se mostrar a você, porque às vezes você não sabe quais os propósitos que Ele tem colocado nas suas mãos, e é por isso que eu vou falar de mim, e você vê se aplica a você. É por isso que às vezes eu me debato tanto. Eu reclamo, por que está acontecendo isso? Por que eu estou fazendo isso nesse momento? Eu acho que a gente precisa parar de reclamar demais do que está acontecendo com a nossa vida e pensar por que Deus está permitindo que isso esteja acontecendo. Ele quer me usar, Ele quer fazer o quê através disso que está acontecendo comigo? Talvez tenha o livro de Esther, ele acontece, você vai ver a interferência divina o tempo inteiro, e aí a gente começa aqui, mulher cristã vivendo o seu tempo, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Mulher cristã vivendo o seu tempo com Deus. O mais legal da Bíblia é que ela é um livro mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é o livro mais atual do que o jornal de daqui a um mês. As notícias que vão acontecer daqui a um mês, a Bíblia já relata. Não tem nada novo. Vai ter gente lutando, gente brigando, mas um Deus interferindo. E um Deus contando com pessoas como nós. Vocês cantaram, sou Esther, sou Débora, cita seu nome, sou Quelita, e eu fui chamada para este tempo. Às vezes nos posicionamos errado. Eu sou Márcia, tenho me posicionado várias vezes de forma errada. Mas o bom é que tem Mardoqueu.
E o bom é que esse livro também vai falar o tempo inteiro de comunhão. Ninguém faz nada sozinho. O tempo inteiro você vai ver uma Esther que fala, olha, tem um decreto de morte. Tem um decreto de morte. Então vamos fazer o seguinte, reúna todos para orar e jejuar. Porque eu vou à presença do rei. Então, a atitude às vezes vai ter que ser minha, mas eu conto com a oração de todos. Isso é muito interessante porque você envolve, isso é igreja. Quando você tem um propósito de Deus estabelecido para a sua vida, Ele vai levantar pessoas para estar caminhando com você. Por isso que a dinâmica que Patrícia fez foi, tenta ficar de braço levantado sozinho, que você vai ver como vai ficar difícil. Bota a segunda para mim. Para ter sentido, precisamos conhecer o Deus dos propósitos. Como que eu vou falar de uma mulher que vive o seu tempo com Deus se eu não sei quem é o Deus que eu sirvo? Esse Deus que é tão distante às vezes, né? Quem é Deus para você? Qual que é a sua relação com Deus? Você se sente assim acolhido, acolhida? Você sente esse Deus perto? O seu relacionamento com Deus é um relacionamento íntimo ou está a desejar? Ou parece que Ele às vezes se esquece de você? Parece que Ele nem está me vendo, tem tanta ocupação que Ele não está me vendo. Então você precisa trazer, ou tirar de você essas ideias sobre Deus e trazer para você que Deus é soberano. A soberania de Deus, ela presente o tempo inteiro, mesmo que o nome dele não apareça, de repente você fala assim, nossa, parece que eu fecho os olhos e Deus não está. Ele está, e Ele habita em você. Uma das coisas interessantes, lendo um livro, um autor conversa com um rapaz, e o rapaz fala assim, eu acho que se Deus aparecesse no céu e se revelasse de uma forma bem estrondosa, as pessoas iriam crer, e aí ficaria mais fácil. E o autor responde, mas no Antigo Testamento ele fez várias vezes isso. Era coluna de fogo à noite, era nuvem durante o dia, era uma cortina que separava o Deus do povo, e essa presença estrondosa trouxe para o povo medo. Então Deus faz o seguinte, então eu vou enviar Jesus. Aí vem Deus na pessoa de Jesus. Aí sabe o que a gente faz? Simples demais. Aí a gente despreza. Então nós somos o povo do extremo. Se vem de forma assustadora demais, a gente tem medo. Se vem de forma simples demais, a gente despreza. E é o que tem feito, o que a gente tem feito hoje. Eu vejo a igreja brasileira, não saindo de Esther, mas falando desse povo que às vezes precisa de ver o sobrenatural para crer, sendo que o sobrenatural através do Espírito Santo, e aí que entra o Espírito Santo, ele vem mesclar o que é sobrenatural com o que é comum. Esse Espírito Santo habita em você, por isso que você pode ser Esther do tempo. Na sua família, tem decretos de mortes para o povo judeu, tem decretos de morte sobre a sua vida, tem decretos de destruição sobre a sua vida, tem decreto de autoestima no pé sobre a sua vida. Talvez lançaram palavras horríveis sobre você, que você traz até hoje. Mas isso não pode determinar a sua vida, porque Esther foi essa pessoa. Vamos lá? Judia discriminada. O judeu sempre foi discriminado. Hoje a gente tem esse negócio de discriminação. A gente ouve falando aí. Tem o problema da discriminação. Órfã, nossa, minha situação é terrível, você porque não sabe, não tive pai, não tive mãe, você fala assim, porque você tem duas mães. Você fala assim, porque você tem gente, não. O soberano, ele não trata, isso é muito bom, você ter pessoas, mas se você não tem, ele levanta. Então a gente não vai trabalhar com os traumas de Esther, que ela teve tragédias na família. Eu queria só que você se colocasse, eu me vejo nesse livro de Esther. E um dos privilégios que Deus me deu, quando a irmã Márcia me convidou, eu tentei me esquivar, porque eu estou sempre me esquivando mesmo. Mas Deus sabe o que Ele quer da minha vida,
e por isso que nada do que ele escreveu vai ser frustrado. E quando o irmão Márcia falou, você fala sobre um tema? Eu falei, não, eu vou ter evento. E falei, Senhor, que a agenda esteja cheia. E de repente, eu olhei, não estava. Eu falei, mas já passou do dia de responder. Ai, que bom, graças a Deus. Então, Deus já respondeu, não é para ir. Aí cheguei aqui no domingo, a Rose disse assim, eu vim dar o aviso para a irmã Márcia. As preletoras já confirmaram presença e vai ser fulano, fulano, fulano. Eu, graças a Deus, meu nome não saiu. E assim, sabe, ao mesmo tempo, sabendo que Deus tem um negócio comigo, querendo sair fora. Aí volto para casa, recebo um recado da irmã Márcia. Olha, está faltando você para confirmar. Eu falei, não, já está tudo confirmado. Ela, não, Marcinha, espera. Só falaram dos nomes que já confirmaram, ou seja, ainda estava atrasando o projeto de Deus na vida. Entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa que às vezes, ai meu Deus, mas vamos caminhar. Então a gente precisa, quem é Deus para você, quando você traz esse Deus para perto, esse Deus soberano, esse Deus que não te perde de vista, que tem as suas digitais, que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, quantas estrelas tem, esse Deus se importa com você. Tudo bem, que se você não fizer, a obra dele não vai parar não. É o que Mardoqueu falou para Esther. O povo tem decreto de morte. Mas quem sabe você não está no reino? Não foi para esse tempo que ele te chamou? Quem sabe na sua casa, nessa igreja, nos seus vizinhos, no seu trabalho, Deus não te colocou lá, não foi para esse tempo para fazer alguma diferença? Você entendeu que o livro é muito, muito, muito próximo a gente? Aí a gente tem esse Deus que a gente precisa conhecer, se relacionar, e uma das coisas que veio à minha memória quando eu pensei sobre relacionar com Deus, Mateus 6,6, vamos ver se eu sei de cor, que é para a gente entrar no quarto e orar em secreto, por fechar a porta do quarto, como é que me ajuda aí? Que o seu pai em secreto, sabe qual que é a versão que eu li, que me chamou a atenção? Você fecha a porta do seu quarto, isso falando sobre o Deus, para a gente entender que o Deus na vida de Esther é um Deus que o nome não aparece, mas ele está ali atuando, e ele está atuando em você. Até hoje ele está fazendo as mesmas coisas, o negócio é saber qual que é a hora de calar. Não, não é a hora de falar que eu sou judia, porque vai ter a hora de falar e a hora de não falar. Isso é buscar de Deus sabedoria, porque ele fala que ele dá deliberadamente a todos os que buscam. Ok? Às vezes está faltando. Mateus 6, abriu, querida? Lê para mim. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Olha a palavra que mais me chama a atenção nesse versículo. Você vai para o seu quarto e você ora porque o Deus que está em secreto te vê. Não é que te ouve, não. Sabe por quê? Ele vê além do que você não vê. Podia falar assim, vai para o seu quarto, ora, porque o Deus que está em secreto te escuta. Não. Ele te vê. Ele quer trazer você para falar assim, eu vejo o seu coração. E a intenção do que você está me pedindo, eu não vou atender. Porque eu sei a intenção. É por isso que às vezes a gente sai do quarto e parece que a gente orou e não aconteceu nada, sabe por quê? Você esteve em secreto com o teu pai que te viu. E às vezes o que você verbalizou não é o que ele tem. Ele não vai desconsiderar não, mas ele vai te mostrar que ele está te vendo. E ele tem planos melhores e maiores, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E eu sei qual é a boa, perfeita, é por isso que eu estou aqui. Era para eu estar em outro lugar, mas ele disse, eu sei qual que é a boa, perfeita e agradável. Sabe por quê? Porque enquanto eu li o livro de Esther, ele falou comigo primeiro. É impossível, se você não leu, se você não teve a curiosidade, o tema está lá, vai ser legal, já vai ter gente para falar. Leia. Se você lê uma vez, não lê como um livro histórico, não. Se coloque, porque ele é um livro histórico. Leia o livro de Esther, mas se veja
nessa história. Então você vê um Deus já providenciando, a gente já sabe, Esther já conhecia esse Deus, porque Mardoqueu a instruiu, apesar de ser órfã, Deus coloca alguém para tomar conta dela, é assim que ele faz. Às vezes você está sozinho, mas ele coloca a gente por perto, e ele vai cumprir o propósito. Ele nos fez imagem e semelhança dele, e você precisa saber como é que o mundo te vê e como você se vê. Quando você resolve essas perguntas, essas questões, como Deus me vê, como eu me vejo, como o mundo me vê, a coisa ganha sentido. Isso, se você tiver dentro de você a palavra, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Muda? Para ter sentido, precisamos conhecer o Deus dos propósitos. Ele é soberano, relacional, de provisão, nosso Pai. Ele sabe tudo sobre nós, porque aí Mateus 6,6, porque Ele te vê. E a frase que eu peguei de dois escritores, um francês e um inglês americano, Charles Swindoll e Victor Hugo. Dentro do livro de Esther, o que eles explicam com uma frase é: Deus é o invisível evidente. Às vezes no seu trabalho, as pessoas não sabem nem o que é Deus. Mas Ele na sua vida, Ele se torna o Deus invisível, evidente. Evidente por causa das suas ações, por causa das suas posturas. E não são posturas, hoje no mundo atual, a gente ouve muito a questão feminista. Não vou aqui falar sobre isso não. Mas às vezes nós levantamos bandeiras e esquecemos de levantar a bandeira que o Senhor estabeleceu para nós. Eu preciso ser imagem e semelhança dEle. E se Ele te botou em um determinado lugar, é para você ser aquilo naquele lugar. Como diz uma amiga pregando, se você calça 35, não adianta botar 36, porque vai ficar folgado, e 34 vai apertar. Ele te colocou no lugar certo para fazer a coisa certa. Talvez a gente, tipo eu, é que fica assim tentando se esquivar, mas Ele faz como em Jeremias. Bota um anzol um freio na tua boca e um anzol no teu nariz, e Ele te traz. Porque Ele é amor. Isso não é para dor não, porque assim, tudo que Deus faz, tudo que você faz em obediência, todas as perdas que para você são perdas em obediência, não gera dor. Eu perdi empresas, eu perdi as minhas empresas, mas em obediência a um chamado, hoje eu olho para aquilo e não me gera dor. Então às vezes a gente perde coisas em desobediências, que é o caso de Davi e Saul. Também vou fazer como a irmã Jacirema, dar uma estudadinha na história de Davi e Saul, que também é legal. Pode passar? Aprendendo com Esther através do relacionamento com Deus. Eu vou ler um texto, várias curiosidades do livro de Esther, assim, me atraíram, assim, saltaram aos meus olhos. E eu vou citar algumas aqui e vocês vão me acompanhando. Se tiver muito chato e cansativo, levanta a mão e fala, muda o método, muda a estratégia. Vamos conversar, dialogar para ficar melhor, ok? Algumas coisas que me chamaram a atenção desse Deus invisível que movimenta. Vasti, a feminista. Detalhe, essa curiosidade eu vou contar de perto. Eu sou Uber nas horas vagas. Um dia eu peguei uma menina para levar na Unigran Rio, 6h30 da manhã. Ela entrou, eu falei, oi Flor, porque o Uber tem que perguntar o nome e falar, é para onde mesmo? Ela, Unigran Rio, toda cheia de si, toda autoconfiante, acho legal. Aí ela disse assim, eu falei, qual que é seu nome? Já vem, mas por educação você pergunta de novo. Ela, Vasti. Falei, nossa, que nome lindo. É, a primeira que depôs contra um rei. Vou contar um segredo. Deus já estava falando que eu ia falar sobre Esther desde que eu me botei lá como Uber. Sabe o que eu falei para ela?
Nossa, Vasti, isso indo para a Unigran Rio. Essa é uma das que levanta a bandeira do feminismo, sabe? De que a gente precisa, não vou obedecer ordem de rei nenhum, não vou me expor, não. Eu falei para ela assim, Vasti, seu nome é lindo, bíblico. Ela, bíblico? Foi a primeira que foi contra um rei. Eu falei, mas depois você dá uma olhada na história, que quem teve o coração do rei na mão foi Rainha Esther. Foi Esther com a sua humildade, sensibilidade, amabilidade, doçura. Aí você fala assim, de onde você extraiu isso? Da Bíblia. Vamos lá. Aí eu falei para ela, mas num amor, ela desceu na Unigran Rio e disse, obrigada pelas palavras. Eu quero ser Vasti com o coração de Esther. Foi melhor do que o início, não foi? Eu sou Vasti. Eu falei, nossa, lindo nome. Mas foi muito interessante. Então, vamos lá. Porque a gente precisa aprender com essa Esther, uma mulher simples, sensível, amável, uma mulher que traz consigo o caráter de Deus. Ela andava no palácio, embelezaram 12 meses no óleo, ficou chiquetésima ou chiquerésima. Mas para ela, era o soberano. Para ela contava o sobrenatural de Deus. Ai, gente, é muito emocionante essa história. Meu Deus, eu vibro. Uma mulher que não se corrompe. Ela viveu num palácio entre o orgulho e a maldade. A soberba e a maldade de um homem que queria morte, um assassino. Pensa você no meio de pessoas que são soberbas, arrogantes e pessoas que são más. Eu vivo no meio de duas pessoas. Eu sou a rainha de um reino onde o lado de cá, você viu Jacirema mostrando o ouro, as portas, achei legal, porque ia facilitar a visualização para vocês. Cara, gente, daquele tamanhozinho do palácio, né? Eu acho que Esther se sentia, no sentido do grande Deus que ela servia, isso não incomodava Esther, não incomodava, porque ela tinha uma convicção do Deus que nós servimos e que habita em você, e que não está tão longe, e que essa história não é tão louca, e que essa história se faz presente e vai fazer no teu trabalho, na tua casa, na sua rua, na sua escola, e se você é Vasti, você quer ser Vasti, mas com o coração de Esther, ok? Não mudou. Então você vê que não é o ambiente que muda meu comportamento, é o meu comportamento que tem que mudar o ambiente. Eu estou convivendo com pessoas más, mas não é por isso que eu vou ser má. Vamos ler. Gente, até agora eu não li, né? Oh, meu Deus, é muita emoção. Então tá, uma mulher que traz consigo o caráter de Deus, uma mulher que não se corrompe. Então vamos aos textos aqui. Olha aqui, Vasti fez aquilo lá, já estava no projeto de Deus, porque ele sempre vai precisar de colocar pessoas, ele sempre vai precisar colocar, em ambiente de destruição, sempre tem alguém para trazer paz. Deus vai colocar, porque Ele é um Deus de paz. Então, onde tem destruição, Deus coloca alguém que tem paz. É o propósito dele. Aí a gente está aqui, está sabendo que o projeto de Deus está sendo executado. Vasti sai, aí abre um concurso de Miss Persa. Mardoqueu fala, tu vai, porque ele ensinou para ela que não é ser órfã, não é ser deprimida, não, tu tens o Deus, nós somos judeus, né? A gente tem convicção, a gente sabe do nosso Deus, e você tem condições sim, você vai se apresentar. E aí ela vai para o palácio, ela vai lá para a inscrição, e o texto diz que acharam graça demais na vida de Esther. Só pode ser Deus, o Deus que não aparece no nome, aparece na sua vida. Se você estiver no seu trabalho e não estiver com a camisa evangélica, Deus tem que estar ali nas suas atitudes. Eu e Patrícia, a gente vende empada no verão. Aí eu falei do Uber, eu falei da empada, e a gente vai com camisas escritas sim, mas quando a gente fala das empadas e a gente vai conversando,
É porque a gente fez oração assim, sabe? Essas orações que a gente faz e às vezes a gente não percebe. Senhor, me usa. Ai, gente, quem já fez essa oração? Quem? Levanta a mão. Quem não fez, quer fazer? Deus me usa, vai, levanta. Quem fez? Quem fez mesmo? Olha, cuidado. Isso é demais, ele vai te usar. Ele vai te usar. E ele vai te achar. Pode esconder como eu. Ai, Senhor, acha de evento. Eu quero ir para o evento, Senhor, arruma evento. Que nada. Você vai estar lá falando, porque você precisa ler o livro de Esther, porque o que está escrito lá eu preciso falar no seu coração. Ele falou primeiro no meu. Negócio assim, sabe, vibrante, vibrante, emocionante. E quando ele fala no nosso coração, fica tranquilo, passar, você entendeu? O que eu estou passando para vocês não é nada assim, nem é o que eu estou vivendo totalmente, mas é o que Deus quer que eu viva. Dependência total, reconhecimento de soberania, saber que o Deus que fazia, que aparecia estrondosamente, hoje através do Espírito Santo que habita em mim, de forma tranquila, gentil, suave, se eu der espaço para ele, ele age. Fica a dica. Então, vamos lá. Vamos ao texto. Agora eu vou ler. Então, Vasti ficou, Esther entrou. Olha o que me chama a atenção. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado. Não disse nada a ninguém a respeito da sua raça. E todos os dias Mordecai passava em frente do pátio. Isso aí traz para mim os intercessores de plantão. Mordecai ficava ali, ó, Senhor, Esther está aí dentro. Senhor, usa Esther. Sabe, Deus vai colocar esse povo que sustenta seu ombro. Pede o Senhor para levantar pessoas para interceder para você, onde você está. A gente está em grupos de oração e hoje a gente mudou muitas atitudes por símbolo. Quando você fizer com a mãozinha assim, antes de colocar uma mãozinha, fala para o Senhor sobre aquele pedido que foi colocado, porque hoje a gente substitui muito, né? Hoje ninguém liga, ora por mim, aí você espera a pessoa orar. Não, hoje é assim, ore por mim, preciso de oração. Aí você vai lá e coloca uma mãozinha assim, nem lembra mais. Talvez não seja seu problema, mas acontece comigo. Então, bora lá. Mordecai passava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Ao intercessor está ali. Chegou a vez de Esther. Então, vamos lá, traz as moças. Então, vinha uma, e a Bíblia conta, depois vocês vão ler, se não leram, vão ler. A Bíblia fala que elas ficaram numa casa das mulheres. Aí o cara responsável pegava na mãozinha de é minha linguagem contemporânea, tá? Pegava na mãozinha da primeira Miss. A primeira Miss podia recolher um monte de coisas, que eu nem sei que coisas eram essas, mas eu quero falar da Esther que não quis. Ela devia pegar, eu acho que eu vou pegar o perfume importado, eu acho que eu vou pela sensualidade, eu acho que eu vou pegar uma peça assim mais atraente. A Bíblia fala que ele pegava na mão da moça, levava até o rei, depois ela voltava. Ela ia à tarde e saía do palácio pela manhã. Aí chega a vez de Esther. A Esther faz o quê? Bora lá. Esther, chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos que a conheciam. Irmãs, a gente precisa ficar muito antenada para saber o que é que a gente está causando nas pessoas, se é simpatia ou antipatia. Está certo que tem gente que vai julgar até a forma da gente andar, mas faça uma oração, Senhor, me dá a oportunidade das pessoas, é oração perigosa também, mas faça porque dá certo. Me dá a oportunidade daquelas pessoas que me olham atravessado. Tivemos uma situação assim. Um dia alguém chegou, eu vou voltar, gente. Um dia alguém disse assim, quem são essas meninas que mal vai à igreja ao domingo e de repente está lá na frente? Falou para a gente assim, mas foi um momento muito legal, porque nesses dias nós ficamos com Thelma. Isso foi uma brincadeira que virou no nosso meio, porque ela não nos conhecia, e a gente foi para o Paraguai fazer missões e Thelma estava lá. E eu entrei e falei, oi,
posso ficar no seu quarto? Ela, pode. E aí ela foi contar, quem são vocês? Mas aí ela foi falar sobre isso. Gente, eu não via vocês, eu nem conhecia vocês. De repente, eu vejo vocês falando. O que eu quero falar com isso? É porque as pessoas, eu não estou querendo falar da Thelma, não é isso não. É porque às vezes as pessoas vão olhar para você, mas olha a oportunidade que Deus nos deu. Thelma hoje é uma das grandes amigas que a gente tem nessa igreja, é uma pessoa assim, aonde a gente passa, a gente se abraça e vem aquela memória. A gente está na janela, a gente entrou pela janela, a gente está lá na frente, aí ela morre de rir. Mas é porque às vezes as pessoas nos julgam, mas o Senhor promove encontros e aí aquela antipatia cai. Ora ao Senhor, se você acha que é antipática aos olhos de alguns, pede ao Senhor oportunidade. Então Esther, ela não teve esse problema não. Toda de Deus, toda cheia de Deus, toda convicta de quem Deus é, de quem ela é, do que Deus pensa sobre ela, do que ela pensava sobre ela mesma, do que ela se via. Não é ó vida, ó céus, eu sofro, sou órfã, nada disso. Eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Estava escrito isso lá não, mas é citação minha para o Antigo Testamento. Ele gostou, detalhe, todos que a conheciam ganhavam a simpatia delas. Pensa que num concurso de Miss Brasil, eu não vou falar de Miss Brasil, que eu nem vou falar da igreja, porque na igreja a gente às vezes fala assim, eu vou falar da Miss, não vou falar daqui não, né? Que às vezes uns cantam, você fala assim, mas aparece. Não é o problema nosso, isso é só lá nas Miss. Miss Brasil, aí você fala assim, nossa, ela é feia, eu sou mais bonita. Sim, é só lá que acontecia isso, no nosso meio não acontece. Esther conquistava a simpatia, inclusive das concorrentes, gente. Será que você tem um concorrente que ele olha para você e fala assim, nossa, você vende o mesmo produto que eu, mas eu te amo. A gente tem passado por isso e Deus tem falado, é com essa pessoa que você vai colar. Aí a gente fala assim, nossa Senhor, e aconteceu agora em Mariana, estávamos eu e Patrícia com livros e os mesmos produtos, de repente Patrícia falou, temos concorrentes, eu falei, ai meu Deus, pelo amor de Deus, aí o Senhor, olha, vai colocar do lado, aí coloca a gente do lado, aí eu falo, oi, aí a tomada dela não funciona, eu, bem feito, Márcia, aí a minha funcionava, ela, posso usar a sua extensão? Eu, pode. Gente, uma das amigas que eu consegui em Mariana, e Deus me ensinou através da vida dela. Uma pessoa simples, que trabalhou com o meu coração. Uma pessoa que passa necessidade. Imagina eu querendo botar o pé na frente da concorrente. E eu lembro de uma frase dela, ela disse assim, Deus não tem deixado faltar. No armário falta, na geladeira falta, mas na mesa não falta. Aquela pessoa, minha concorrente, que eu já queria logo que ela fosse para o... O Senhor fala, não, é do seu lado que ela vai ficar. São coisas que Deus faz, por isso que a gente está falando da mulher com Deus. A mulher vivendo um tempo com Deus. Você vai ter que engolir, o seu eu vai ter que descer, para ele sobressair. É ele que tem que aparecer. Isso vai acontecer. Essas orações são boas, importantes, mas faz a gente crescer. Aí vamos lá. Aí ela apareceu, ela ganhou a simpatia, Esther foi levado ao palácio, mas ela não quis nada. Enquanto as concorrentes podiam catar as coisas, talvez perfumes importados, roupas sensuais, Esther não quis nada. Ela falou, eu mesma, quero levar nada não. Sabe, quando você tem Deus, Jesus, o Espírito Santo, você não precisa de usar sensualidade, você não precisa de usar nada que o mundo está oferecendo para você ser aceita. Não precisa. Vá na convicção do Deus que você serve que vai dar certo. Olha o que acontece. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça. E ela conquistou a simpatia
e admiração dele como nenhuma outra havia feito. E de imediato ele coloca a coroa nela. Você entendeu que a gente não precisa pegar os apetrechos do mundo para a gente poder chamar atenção? Porque Deus, quando tem propósito na sua vida, você vai com o que Ele te deu. Com o discipulador que você tem de oração, que você conta com a oração. Vamos lá. Detalhe, quando você agrada a Deus, quando você cumpre o propósito de Deus, você não fica só no seu umbigo, você é beneficiada, mas todas as pessoas em volta são beneficiadas por causa de uma atitude sua. Está escrito ali. Vou ler. E uma palavra que eu li no texto, que eu li num texto erudito, achei lindo. Ela não está aqui não, mas eu vou falar. Eu acho que eu vou falar certo, tá, Paty? Se eu não falar certo, ela me corrige, porque ela leu comigo. Aí a gente estudava assim, sabe? Paty, vamos estudar. E a gente vibrava, porque foi muito vibrante o livro de Esther. Ele decretou que aquele dia fosse feriado, porque ele gostou da Esther. O cara ficou tão feliz que ele decretou feriado no reino inteiro e fez régia liberalidade. Quando eu li régia ou régias, régia liberalidade, eu falei, não, vou ter que caçar essa palavra, que isso aqui está muito difícil. Sabe o que é? Vê na sua. Vê aí, Esther. Régia liberalidade, nos textos eruditos, vai ter régia liberalidade, palavra bonita, mas olha o que é régia liberalidade. Esther foi tão agradável. Gente, 2:18, o finalzinho dele. No reino inteiro distribuiu presentes que só um rei podia dar. Sabe o que em outras versões falam? Ele falou assim, tira os impostos, acaba com os impostos, vamos dar uma aliviada nos encargos. Gente, cadê o povo no nosso governo que consegue alcançar o coração do rei para tirar a gente dos impostos? Repouso, olha isso. Você entendeu? Ela agradou tanto que beneficia a ela, a família dela, aos vizinhos dela, às nações que não tem nada com isso. Deus quer usar você em lugares onde desde o menor até a diretoria vai ser abençoada por sua vida. Mas tem que querer. Tem que ter um relacionamento com Deus assim. E esse relacionamento eu já descobri, não adianta ser só hoje, eu oro hoje, amanhã não, se der eu oro, se der eu leio, não funciona, porque aquele que está, você em secreto, vai, agora vou orar, aí você fecha a porta, ajoelha, aí você vai, ora, detalhes, a Bíblia fala ali que ele não ouve ordens, ele ouve súplicas, pede a Deus, não dá ordem não, suplica, e ele ainda vai olhar para o seu coração e vai ver se sua súplica é pertinente. Isso não é porque ele é mau, não. É porque ele conhece você. Sinta-se amada por esse Deus, que te dá, que tem todos os seus, tem tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre você. Até o que você vai falar, ele já sabe. Mas ele quer que você entre para o seu quarto e faça súplicas. Então, ela foi abençoada e abençoou nação, abençoou povos, tira os impostos, dá uma folga para esse povo. Isso é presença de Deus ou não é? Precisava estar escrito que Deus estava aqui? Ou é vidente? Ou é evidente, aliás, é evidente que Deus estava na vida de Esther. Aí vamos lá, coisas que me chamam a atenção. Jacirema disse, vamos matar esse povo? Esther chegou, se apresentou, ele se agradou e ela saiu. Aí não se apresentou mais à presença do rei, e o texto vai dizer que quando Mordecai fala, e lançaram decretos de morte sobre a nossa vida, você precisa fazer alguma coisa.
Aí ela fala assim, mas pela lei, ela não fala, não vou. Ela fala assim, não, peraí, mas segundo a lei, eu não posso, e tem 30 dias que ele nem me chama. Aí ele fala, bom, você que sabe, se você não quiser ser usada por Deus, ele vai usar outro. Mas não pensa você, por estar no palácio, que sua vida vai ser. Para de egoísta, Esther. Não pensa só em você, não, porque mesmo assim, são os judeus. Se você é judia, você vai dançar. Aí ele dá aquela chamada de atenção, claro que não. Assim, eu imagino que todo discipulador é cuidadoso, igual mamãe, muito cuidadosa com a gente, carinhosa. Não é não. Papai do céu te ama. Agora ora comigo, pede perdão. Né, mãezinha? Então, Mordecai falou para Esther, você que sabe. Aí ela falou, não, peraí, o caso é sério. Então, vamos fazer o seguinte, olha lá a comunhão de novo. Gente, comunhão, Jacirema disse, ali ordena o Senhor a bênção, onde há comunhão. E perseveravam na doutrina, no partir do pão, e ele que acrescenta a salvação. Às vezes, a nosso meio, a gente não vê tanta salvação, sabe por quê? Eu não quero ser grossa, mas eu estou fazendo parte disso e eu não quero fazer. E eu também acho que você não vai querer fazer. A nossa comunhão, às vezes, não é sincera, porque a gente faz clube social dentro da igreja, a gente tem panela. Estou falando para você sair daí metendo pau nas panelas, não. Eu vou me posicionar de que eu vou entrar em todas as panelas para fazer a diferença de Deus. Não vai sair falando mal de ninguém. Você vai ser diferente. Te tratou mal? Sou diferente. Eu tenho Jesus, eu tenho a marca de Cristo na minha vida. Entendeu? Porque a comunhão gera salvação. A comunhão gera libertação. A comunhão traz vida. Decretos de morte, detalhes. O diabo vai trabalhar com os decretos que foram lançados sobre a sua vida. Ele só vai trabalhar com o que ele sabe a seu respeito. Já que decretaram morte, ele vai trabalhar, ele vai botar terror, mas o cara fala assim, não esquenta a cabeça não. Tenta, vai lá, você vai chegar na presença do rei e intercede. Ela falou, então tá, bora fazer jejum e oração? Bora todo mundo? Então faz o seguinte, onde que está o texto mesmo? Vamos lá, é diferente, ok, leis esse povo a gente vai mandar morrer porque eles têm leis muito diferentes das nossas. Não somos nós, esse povo? O mundo está aí fazendo as coisas mais esquisitas. Você se vê nessas coisas estranhas que estão acontecendo? Você consegue se ver? É porque a gente tem leis diferentes. O que nos rege é outra coisa. A gente não consegue viver o que o chamam de toda forma de amar vale a pena. A gente não consegue viver esse negócio de que filho não precisa ser educado, não, porque agora... Não, você tem que ser Bíblia. A Bíblia fala para você ensinar, não é terceirizar ensino. A Bíblia fala que você tem que buscar, não é só ir para a EBD e aprender lá, deixar só o cara que está falando. É para você buscar. E detalhe, vou voltar. Entrou no quarto, fechou a porta, fez súplica, ele te vê. Ele sabe o anterior, o dia antes, o outro, o que foi realmente que passou no seu coração. E onde que eu estava mesmo, gente? O decreto. Então, se você ficar calada numa situação como essa, do céu, se você ficar calada e não fizer nada, problemas. Socorro virá. Se não for de você, vem por outro. Mas, aí ela fala assim, aí vem o tema, né? Talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Não tem ninguém aqui que não esteja nessa situação de Esther. Você está nessa casa que você está nessa família que você está com o filho que você está, qualquer situação, o Senhor te chamou para este tempo para fazer diferença. Aí a gente vai saber aqui também que tem decretos de morte. Aí você fala assim, mas e agora? Tem decretos de morte, eu vou me posicionar. Como é que vai acontecer? Vou te falar o que Deus fez aqui. Se você ficar calada, socorro vem. Mas eu acho que é você mesmo. Então ela fala assim, Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta,
Olha o que ela responde. Vá, reúna todos os judeus. Você tem grupo de oração aí? Vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vão jejuar e orar por mim. Ela parou só aí? Vocês oram por mim, que tá beleza? Não. E eu e as minhas amigas? Imagina que ela tinha tanto amor das mulheres, não podia falar assim, bem feito. As amigas dela, bem feito. Você foi a mais queridinha do rei, agora está aí pedindo para orar e jejuar? Cara, a gente faz isso na igreja. Você que é a queridinha do pastor, agora está pedindo oração? Não vou, não. Gente, ela não fez isso. Vai lá, ora, jejua, chama o povo, isso é igreja, que eu vou falar com as amigas. As amigas vão orar e jejuar comigo. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Tipo assim, convicção. Mas quando você já fez a sua parte, quando você entregou para o eterno, quando você... Jejum é fome de Deus. Tá? Às vezes a gente fala, vou fazer jejum. Aí você força a barra até ficar com fome. Bobagem. Jejum é fome de Deus. Quer fazer jejum? Busque a Deus. Tenha fome dele. Você está em jejum. Fome de Deus. É uma frase que veio bem assim, sabe? Que às vezes eu falo assim, eu não estou tirando ninguém de jejum, não, gente. É porque às vezes eu falo assim, nossa, eu tenho tanto preguiça, preciso de jejum. Mas essa frase veio e confortou meu coração. Eu quero ter fome de Deus. Porque depois ficar sem comer é um detalhe. Ou abrir mão de alguma coisa. Porque quando a gente faz jejum, não é para você conseguir nada, não. É exatamente para você reconhecer quem Deus é. É de que tudo vem dele. Se tiver que morrer, vai morrer. E a gente faz jejum para dar certo, não é isso? Eu vou fazer jejum porque vai dar certo. Não. Eu vou fazer jejum e vou orar, mas se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Gente, é só vida com Deus que faz isso. A gente está chegando lá, não está? A gente está conseguindo, a gente vai conseguir. Amém? Vamos ver outras coisas que me chamaram a atenção nesse texto. Ai, são tantas emoções. Então eu coloquei, ela não levou nada, ela teve alívio para ela e para o povo de leis diferentes, decretos de morte haviam, já tinha decretos de morte. Como é que a gente vai reverter? Vou ensinar para vocês como é que foi feito essa reversão de decretos de morte. Vai ao rei, reúne o povo, busca, ora, apresenta-se ao rei e mais uma vez ela encontra favor do rei. E o rei fala assim, pede o que quiser, minha filha, pede. Vai lá, fala, o que está te aborrecendo? O que está te aborrecendo? Aí fala, eu quero um banquete, porque o cara que estava tramando a morte estava lá. Estava acontecendo. O discipulador também estava intercedendo, e o discipulador também não dorme não, porque enquanto ele ficava na porta do palácio, ele ficou sabendo que dois homens de muito próximo de dentro do palácio intentaram matar o rei, e ele vai e fala para Esther assim, fulano, ele falou com precisão, não foi fofoca não, porque quando você dá nome, CPF, você está falando que você sabe, se chamar eu confirmo. Mordecai fez isso. Fulano e fulano intentou matar o rei. Aí ela, é mesmo? Mas ele não queria aparecer, não. A Bíblia fala, como é que você fala assim? Mas como é que você está com tanta convicção de que ele fez isso para não aparecer? Não, um bom discipulador fica antenado, fica atento. E se tiver que defender, inclusive o rei que quer te matar, você vai defender, porque você não está ali por você está pelo Senhor. E ele disse assim, Mordecai foi lá e falou assim, ó, fulano e fulano tentou contra a vida do rei. Aí, a Bíblia diz que isso foi registrado num livro lá qualquer. Mas tudo que você faz para Deus, uma hora vem à tona. E a Bíblia fala, depois de algum tempo, o rei estava dormindo, foi-lhe tirado o sono. Imagina. Aí você fala assim, nossa, mas eu às vezes faço alguma coisa e nem sou reconhecida. Esquece. Não espera de ninguém não.
Se você fez em Deus, ele vai te retribuir. Mardoqueu fez aquilo porque ele estava em Deus. Tentaram matar o rei, fulano e fulano. Ah, é? Então manda matar, porque não tem gente inimigo aqui. Mas o rei não ficou sabendo que foi Mardoqueu, não. Imagina? Um dia ele perde o sono. E a Bíblia fala que no terceiro dia, ele perdendo o sono, vem na mente dele assim, peraí, alguém tentou me matar, deixa eu buscar nos registros, isso deve estar registrado em algum lugar. A Bíblia fala que ele vai lá procurar nos registros e acha que alguém livrou a vida dele. Aí ele quer saber quem é o alguém. Pergunta. Agora eu pergunto e vocês respondem. Quem era o alguém? Mordecai. É sempre gente que está ali na brecha. É sempre esse povo que está buscando Deus, não se importando com as riquezas, com as belezas, ou com as fofocas, ou com os decretos de morte. Ele está querendo saber? Deus vai mostrar, Deus vai trazer à tona o que precisa vir à tona. E aí aí o rei fala assim, quem foi que deu essa notícia quem foi lá que falou, que me livrou da morte? Foi Mordecai. Ah, o que eu vou fazer para esse homem? Passaram-se alguns anos, talvez alguns dias, a Bíblia não dá detalhes. Aí ele fala assim para o primeiro-ministro dele, que foi o que decretou a morte. O que a gente deve fazer para uma pessoa que salva a vida da gente ou que faz bondade para a gente? Aí o cara, nossa, sou eu, ainda mais que eu sou o primeiro-ministro, né? Ah, é o melhor para ele, o melhor cavalo. A soberba faz isso. Se você faz alguma coisa pensando no homem, você vai querer isso. Reconhecimento de homem. Mas vai cair do cavalo. Porque aí ele fala com Amã, Amã, meu filho, vem cá, o que a gente faz com quem livra a gente da morte? Não, com quem faz benefícios. Ah, dá o melhor cavalo, dá o melhor que tem, dá isso, dá aquilo outro. Então faz isso com Amã. Mordecai. Faça Amã com Mordecai. Entende? O Senhor faz o seu inimigo fazer para você o que ele gostaria que fosse para ele. Mas sabe por quê? Porque você não fez com interesses. Porque aquele Deus que você ora e te vê em secreto. Nunca mais vou esquecer esse versículo. Porque aquele Deus que te vê em secreto, não podia só me ouvir? Não, ele te vê. Ele quer ver. Então vamos. Aí presenteou Mordecai, aí a Esther vai lá na frente do rei, consegue o banquete, traz Amã e fala, pois bem, sou judia, estão querendo matar o meu povo. E aí o rei fala assim, como assim? Só que ele já tinha falado para Esther, e a graça de Deus era tão grande, igual era a nossa vida, sim, sabe, amém? Pela fé a gente vai conseguir. A graça de Deus era tão grande que ele fala para ela assim, você tem metade do reino ou para mais, tipo isso. O que você quer, querida? Linda, fala, te dou tudo. Então, tem alguém que lançou um decreto de morte para a minha vida, para o meu povo. Eu sou judia, o cara lá, o cara Mordecai também é. Você entendeu? Cercada de gente que tem leis diferentes, esse povo que faz diferença, é que está aqui, te dando apoio. Mas quem está tentando matar o nosso povo é o Amã. O cara estava jantando e se achando. Aí ele falou assim, o quê? É, Amã. Ah, inclusive ele fez uma forca para Mordecai. Então, quem vai ser enforcado vai ser ele. Ok. Isso não tira o decreto de morte. Isso tira o inimigo de perto de você. Mas o decreto de morte existia. Aí eles vão conversar. Como é que a gente vai fazer agora? Uma vez que uma palavra é lançada, não tem como recolher. E se tratando de decreto, está assinado com o anel, você grifa. Gente, isso vai acontecer na nossa vida. Sabe o que ele é ensinado a fazer?
O rei fala assim: bom, tirar o decreto de morte eu não posso fazer, não, mas sabe o que eu vou fazer? Você vai ter toda a armadura e munição, você vai atacar primeiro antes que o inimigo te ataque. Você vai ter toda a armadura, você vai ter toda a proteção, e antes que o inimigo te atacar primeiro, você ataca. Você vai ter toda a armadura, toda a munição, você vai ter tudo, seu povo vai ter tudo, vai ser tudo preparado, e vocês vão para a guerra. É um Deus que poderia fazer assim. Não, ele não tira os decretos, mas te prepara para... Tem decretos de morte sobre a sua vida? Tem falência sobre a sua vida? Tem fracasso sobre você? Está difícil? Ele te dá estratégia. Ele te veste com roupas de justiça, com as armaduras. Sabe o que falta para a gente? É tomar conhecimento de que o diabo vai fazer o que ele quiser. Ele vai trabalhar com as palavras que foram lançadas sobre sua vida. Ele vai trabalhar com a sua autoestima, que às vezes não é legal. Ele vai trabalhar, pede ao Senhor estratégia para vencer. Porque os decretos, o inferno vai sempre levantar. Até um dia que ele fala assim, já não tem mais graça, eu chego nela, ela já está toda preparada. É por isso que um bom soldado, ele não baixa a guarda. E nós somos chamados de exército. Tem alguém aqui que está fora? Se você está num exército, tem batalha. E batalha não é batalha se não surgem as provas, se não vem o inimigo. Batalha não é batalha, eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha, nós ganharemos a batalha. Cantaram isso na infância? Se não cantaram, aprenderam agora. Então, a gente vai caminhando, passa o próximo. Relacionamento com Deus. Aí, aquilo que eu acabei de falar, não é um Deus que dá tudo prontinho. Poderia? Poderia. Mas como é que a gente vai ser forjado se está tudo fácil? Numa academia, você não podia ficar bonitinho, com os músculos todos fortinhos? Não, mas você tem que fazer o quê? Exercício. Seu rim não podia funcionar bem sem tomar água, mas você tem que fazer o quê? Tomar água. Você poderia ser daqui para lá levado, mas você tem que fazer o quê? Caminhar. E é um Deus que ensina. Não é tudo fácil. Essa frase, não é um Deus que dá, não é, nossa, será que é tão... Não, é um Deus que ensina, que é muito melhor. Porque quando você aprende, ninguém te rouba. Entendeu? Ninguém tira de você aquilo que ele ensinou. Por isso que eu achei essa frase legal e quis explicar. Ele te ajuda a ser, porque ele é. Ele foi, ele é, ele será. A Bíblia foi escrita, mas ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia foi escrita, mas ela é mais moderna do que a tecnologia que ainda vai surgir. Quer ver um exemplo? Daniel estava lá na festa na Babilônia, aí de repente começa na parede assim, ó. Gente, data show em Daniel. Data show no livro de Daniel, e a gente fala que data show é moderno. Eu fiz comunicação, né? Aí lá na comunicação, lá 1900, nem vou falar. Lá atrás. Aí na sala, na faculdade, alguém disse assim, o pai da comunicação é McLuhan. Aí eu tinha que ouvir, mas naquela época, eu e o Espírito Santo, a gente estava meio de mal. Aí não levava muito em consideração, mas eu tinha isso dentro de mim, que o que se aprende na infância fica. Eu sabia que a Bíblia tinha algumas coisas muito interessantes, mas quando o professor disse que o pai da comunicação era McLuhan, porque ele inventou não sei mais o que eu não lembro mais, até chegar no outdoor. Outdoor, eles falaram o nome lá, eu falei, engraçado, na Bíblia tem outdoor, não tem? Quem já viu que tem outdoor na Bíblia? Está escrito assim, quer ver? E escreva em tábuas de madeira, né? Em tábuas com letra bem grande,
de forma que quem passa correndo lê. O que é isso, gente? Como é que o pai da comunicação é McLuhan? Então, é um livro moderno. Precisa ter preguiça de ler, não. E hoje até as capas estão modernas. E para aproveitar o merchan, lá embaixo tem um monte com capas lindas. O conteúdo é o mesmo, não muda. Moderno. Se quiser mudar só a capa, show. Tem lindas capas lá embaixo, bons livros. E aí, a gente continua. Um Deus que atende súplicas e não ordens, um Deus que ensina, um Deus que orienta, um Deus que ensina comunhão, ninguém faz sozinho, perceberam? Aqui o tempo inteiro Esther contava com a oração, o jejum e a comunhão. Falta para a gente, a libertação veio por causa da comunhão. Ela sozinha, ela foi a pessoa. Você pode ser a pessoa, mas sozinha, ele vai utilizar aqui, mas você sempre vai ter gente com você. Você sempre vai contar com pessoas com você. Você vai contar. Entendeu? Igreja é isso, por isso que a gente é igreja, é corpo, é gente. A gente só precisa afinar a comunhão. Que a gente tem que parar de ser clube social, de que gosta de A e não gosta de B. É normal, é do ser humano, não estou nem querendo aqui falar isso não, mas vamos fazer mais força, vamos falar assim, todas as vezes que você pensar assim, vamos orar para o Senhor salvar vidas? Dica, ora para o Senhor restaurar a sua comunhão com seu irmão primeiro. Senhor, salva vidas, mas restaura a minha comunhão com os meus irmãos, porque a salvação vem na comunhão, no partir do pão, na perseverança, nas orações, ele acrescenta salvação à vida, às vidas. Então, vem a vitória, não tira decreto, vocês podem ficar armados, vou dar estratégias. É um Deus que ensina, é um Deus que faz ser, eu não posso. O decreto do rei, uma vez lançado, eu não posso voltar atrás. Mas eu vou dar outro decreto eu posso dar, armar vocês, munir vocês, é isso que ele faz com a gente. O inferno está cheio de decretos sobre vocês, mas ele está dando decretos de arma, de proteção, de munição, de tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai para o Altíssimo, esconde lá, decretos de morte, vou esconder, e ele te livrará do terror noturno. A Bíblia é muito rica, a Bíblia é fascinante, a Bíblia é muito interessante. E aí a gente vem aqui, que Amã é morto, Mordecai chega no reinado, e se Vasti reinou, eu acho que isso não consta no texto, parece que ele reinou 22 anos, Vasti ficou 3 anos, Esther, o resto. Depois, ela ainda fica com o filho. Você entende? Tipo assim, o Senhor tem muito mais para a gente, se a gente estiver na postura correta, do jeito correto, nas buscas corretas. Eu não estou falando de um padrão de perfeição, eu estou falando de um padrão de busca. Eu estou falando de um padrão de busca que a gente precisa ter. Eu preciso. Se alguém continuar me chamando, nós fizemos a Associação Norte, a Associação Caxiense, e o pastor disse assim, você não vai ficar para amanhã não? Amanhã tem mais de 300 mulheres aqui, vocês vão vender a roda. Eu falei, meu coração corrupto se acalma. Amanhã é dia do Senhor cumprir o propósito da minha vida. Fica quieta, alma. Aí eu falei, pastor, olha isso, hein? E eu não queria estar falando, não, eu estou falando. Aí eu vou com essa boca pequena, mas que fala muito, falei para ele assim, não, pastor, sabe o que é? A gente não vai poder fazer não amanhã, porque sim, amanhã eu e Patrícia, nós vamos estar falando com as mulheres. Glória a Deus, eu vou ter mais gente para falar na minha igreja. Eu falei, não era bem isso que eu queria não, você entendeu? Não era isso, mas é só para eu
Eu preciso entender que... Não, é para eu entender que Ele que toma conta. O eis-me aqui não é mais ou menos. Não tem como, eis-me aqui, mas assim, tipo assim. É quando eu quiser. Não, não é eis-me aqui, Senhor. Se tiver que ser aqui... Gente, é exercício, tá? Se amanhã alguém quiser falar assim, vai pregar. Não, espera, eu só estou falando que eu estou em exercício, eu estou exercitando ouvir a voz de Deus. E é um convite que eu faço para vocês. Vamos caminhar com a gente igual Esther. Aí eu vou fechar agora. Passa aí, deixa eu ver se tem mais, que eu sou assim, vou, volto. A providência divina nunca deixa de existir. Nunca, nunca. E se você olhar na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, Ele manda Noé, Ele manda Moisés, Davi, Daniel, Ruth, Esther, Neemias, Esdras. Aí vem Jesus, o simples que a gente descarta. E aí Jesus vem, vocês entenderam a história, né? Estou aqui, Deus homem, caminhando, sentindo a dor, estou com vocês. Aí ele falou isso comigo, tá, gente? Jesus, o Espírito Santo falando comigo, e eu tenho um livro que fala sobre isso, se você quiser adquirir, chama Revertendo a Nossa Trágica Negligência para com o Espírito Santo. Jesus fala assim, ó, eu fui... mas estou aqui fazendo um intensivão, aqueles 40 dias lá. Agora eu tenho duas notícias para vocês. A primeira é ruim, a outra é boa. Qual que é a ruim? Não, qual que é a ruim, Jesus? A ruim é que eu vou definitivo. Ah, fica. Não posso, tem que cumprir... 10 minutos. Ok, 10 minutos, gente. Eu tenho que cumprir o propósito. Mas tem uma boa notícia. Aí Jesus fala assim, enquanto homem... eu estive do seu lado, em Quelita. Eu sei o que é dor de dente, tá? Eu sei que quando você tiver dor de dente, eu sei. Eu sei o que é uma tentação, eu sei o que é a mentira. Eu sei tudo. Como homem, eu vivi do seu lado e eu sei que vocês sozinhos não vão dar conta. A notícia boa é que eu vou enviar o Consolador. O Espírito Santo vai habitar em vocês. Já que vocês não dão conta mesmo, o Deus que habita em vocês, esse vai... ajudar. Então, o Espírito Santo habita dentro de você, por isso que tem aquilo ali, ó. A providência divina nunca deixou de existir. Ele habita em nós através do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que habita em você para te ensinar, orientar, se posicionar. Tá difícil? Gente, é difícil. Eu costumo brincar assim, eu quero ser crente, mas as pessoas não ajudam. É uma brincadeira. Porque tem gente que tira a gente do sério, né? Mas o Espírito Santo vai nos ajustar até o dia do perfeito. E lá a gente vai entrar com o coração limpo, mãos puras. Então nós estamos em obra. Quanto mais rápido a gente deixar o Espírito Santo trabalhar, aí vem aqueles versículos, traz à memória aquilo que dá esperança. Então, começa a utilizar a palavra e de vez em quando vai ao quarto e ora em secreto, porque ele te vê. Aí, ele pode contar com você para fazer o que ele quer fazer em sua família, igreja, nação. Não precisa responder para mim. Hoje você é Esther. Tem decretos de morte, tem coisas acontecendo não muito boas na família, ou no trabalho, ou na igreja. Mas ele conta com você para fazer a diferença. Topa? Assim, se não quiser, ele vai usar outro. Mas, quem sabe, se não foi para esse tempo que ele te colocou onde você está. Amém? Pati? Nós vamos fazer uma outra dinâmica? Deus abençoe, obrigada pela paciência, por me ouvir. Que o Espírito Santo... traga a palavra rema que cada uma precisa. Amém. Obrigada. E nós temos história de vida. Como a Bianca trouxe a dinâmica aqui,
Nós temos marcas, trazemos essas marcas. Mas, às vezes, nós valorizamos muito mais essas marcas do que o Espírito Santo que habita em nós, nos conduzindo, nos ensinando e insistindo para nós caminharmos na direção que Deus tem confiado a nós, que é em direção ao propósito no qual nós fomos chamados. Então, nós precisamos abrir mão dessas marcas que colecionamos no decorrer da vida, às vezes desde o ventre da nossa mãe. Precisamos abrir mão e entender que nós fomos chamados para um propósito. Nós estamos aqui para que esse propósito, o propósito de Deus, se cumpra aonde o Senhor tem nos plantado. Na nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso trabalho, no consultório médico, no hospital, aonde quer que o Senhor nos plante, vendendo empada, sendo Uber, trabalhando, costurando, lidando com gente, na igreja, nas organizações, nós precisamos entender que o Senhor confiou em nossas mãos uma missão de evidenciar esse Deus que habita em nós. Amém? A gente tinha pensado em fazer uma dinâmica para a gente mostrar para vocês como que, além daquela do braço, como que o outro é importante na nossa vida. E Deus vai sempre levantar. Você vai sempre lembrar de alguém que foi importante na sua vida. Pega uma pessoa, veda os olhos, faz com que ela chegue à porta sozinha. Pega aí. Quem é voluntário? Eu vou ter que escolher o voluntário ou alguém se voluntaria? Só para a gente fazer mais uma amostra de como a gente junto vai mais longe. Ninguém? Vou ter que chamar? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Eis-me aqui para tudo. Linda demais. Pode tirar os óculos também. Se não enxergar, a gente te guia até aqui. Você não vai enxergar mesmo? Olha isso, gente. Funciona a vida como discipulado, como discipuladora, a vida com Deus, a vida quando você tem pessoas para te ajudar. Olha como funciona. Não. Por favor, se dirija até a porta.
3 minutos. Agora ela vai voltar. Ela vai voltar. Então a gente agora vai voltar. Bota a mão aqui. Isso. Gente, por que ela está mais rápido? É porque... Gente, como assim? Eu tenho um guia. Você entendeu? Deu para entender que às vezes a gente fica assim meio com medo por falta de quem nos oriente, por falta de... E eu estou falando de pessoa, de gente e da Bíblia. Porque quando você não tem ninguém, ou porque você pode falar assim, mas na minha família não tem um crente. O Espírito Santo está com você. Nesse caso, eu quis falar do corpo. Ela foi devagar, porque ela, sabe, você já imaginou Esther sozinha? Você já imaginou? Ela não está nem sabendo que tem decretos. No mundo está assim, tem um bando de gente sem saber de decretos, porque não sabe nem o que é. Aí Deus te coloca lá como Mordecai. Então você tem que se ver, às vezes, como Esther, ou às vezes como Mordecai. E isso fica para a sua reflexão, o apoio, o que é chamado de igreja, de corpo, as características que tem na vida da Esther, quais as características dela que você tem com você, e quais as que você não tem que a gente precisa buscar. Um monte eu preciso buscar. Quais os desafios que Esther viveu, que você talvez viva, e como é que a gente vence os desafios, e quais são as frustrações, quais são os medos, e a gente vai olhando para essas perguntas e olhando para o livro de Esther, e não só Esther, fica a dica. Esther foi eu acho que eles foram, o Espírito Santo foi muito feliz em dirigir irmã Márcia, irmã Virgínia para esse tema, porque a partir de Esther, se você conseguir ler, eu tenho uma dica que é assim, eu leio o livro uma vez, não entendi não, leio de novo, não entendi não, leio de novo, não entendi não, leio de novo. De vez em quando você fala assim, não é, mas quantas vezes, irmão, eu estou com 50, esquece, estou com alguns anos, estou com 50 anos, nascida e mal criada durante um tempo, mal criada, que eu fui mal criada, no Evangelho desfazendo. Eu já li Esther várias vezes, mas você entende porque ela é nova e as misericórdias do Senhor se renovam? Ela precisa ser lida todo dia. Leia a Bíblia. Mas eu não sei por onde começar. Pega um livro da Bíblia e leia 10 vezes até entender. Não entendeu não? Cadê o discipulador? Você entendeu? Se você tiver com dificuldade para chegar, chama o discipulador, chama alguém para estudar com você. Amém? Então, agora, enquanto o povo não chega, porque a gente... é? Então vamos orar, que eu achei que o povo vinha. Vem que... Gente, desculpa que eu estou achando assim, o povo vai chegar aqui, o povo já está até almoçando. Meu Deus, desculpa. Ninguém me falou dessa parte. Amém, amém. Graças a Deus, amém, né? Jesus. Obrigada, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, né, por mais esse dia, né? Orar pela nossa palestrante, pela nossa irmãzinha abençoada que fez a dinâmica, que foi muito bom. Quem recebeu, diga amém. Amém. Então vamos orar. Seu nosso Deus e Pai, louvado e exaltado é o teu santo nome. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. E pela nossa fé, cremos que o Senhor irá nos sustentar para o resto das nossas vidas e na eternidade onde iremos ficar. Muito obrigado, Deus, por tudo e por todas. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.